Galera, o bicho tá pegando na Copa, quem vai ser o campeão hoje? Vou te trazer as artes marciais do Grupo K, então vem comigo. O Grupo K é formado por Colômbia, Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A Colômbia é um país localizado na América do Sul. O território colombiano foi amplamente explorado pelos colonizadores espanhóis até a sua independência. O país possui belas riquezas naturais, a presença de muitos minérios. Economicamente, a Colômbia é uma importante produtora de bens primários. O país vem modernizando a sua infraestrutura, especialmente em transporte e energia. A população da Colômbia desfruta de um elevado nível de desenvolvimento humano. A geografia colombiana é marcada pela biodiversidade expressiva e pelo relevo com pontos de elevada altitude. A Colômbia foi ocupada pela Espanha em 1525 por meio do processo de colonização espanhola em diversas localidades da América do Sul. Já o processo de autonomia em relação à Espanha iniciou-se de forma escalonada por meio da formação da Nova Granada, da Grande Colômbia, por fim, da Colômbia em 1886. A história colombiana pós-independência foi marcada por uma sucessão de governos autoritários, além da grande influência política de grupos diversos, com destaque para as guerrilhas e para o narcotráfico. Logo, o país vivenciou ao longo da sua história forte instabilidade política e acentuada violência. O nome Colômbia é uma homenagem ao navegador genovês Cristóvão Colombo, que, por ordem da Espanha, ocupou diversos territórios latino-americanos no período da colonização, dentre eles a Colômbia. Em termos geomorfológicos, há uma grande diversidade de formas de relevo na Colômbia, com destaque para a presença da Cordilheira dos Andes, além de várias formas de planalto de altitude, além das planícies litorâneas e fluviais. Já o clima da Colômbia é tipicamente tropical. O país conta com uma vegetação tropical marcada pela elevada biodiversidade, com destaque para a floresta amazônica. O principal rio da Colômbia é o Magdalena. Na Colômbia existe a arte marcial conhecida como grima. Grima é uma arte marcial colombiana, mas mais uma arte conhecida também como esgrima colombiana, ou até mesmo machete, pois é um tipo de luta criada por comunidades afro-colombianas, no período da escravidão, com o intuito da autodefesa. Porém, com um detalhe específico. Essa forma de combate se limita ao uso inconstitucional do facão como arma de defesa. Entre os mestres contemporâneos da arte, há uma série de ideias concorrentes sobre a origem da grima. Embora existam inúmeras variantes dessas origens, elas se dividem em 4 grupos. O primeiro grupo vê o grima como vindo da África, junto com os africanos escravizados, trazidos para trabalhar nas minas da Colômbia, o que dali, devido a necessidade de se proteger, como foi no Brasil com a capoeira, eles criaram uma luta mais com essa raiz, lembrando um pouco o maculelê ali, mas com uma pegada mais restrita ao facão, que era a única arma acessível que eles tinham naquela época. O segundo grupo traça que a grima está diretamente ligada aos especialistas europeus em combate com espada, que visitaram a Colômbia nos tempos coloniais. O terceiro grupo, por sua vez, conhecido como desgones do grima, como evidência de que o grima tem uma evidência de que o grima colombiano foi formado por negros desenvolvendo estilos próprios inspirados nas lutas de espadas europeias, como eu falei anteriormente, que presenciavam. Enquanto o último grupo, por sua vez, traça que a grima está ligada à Guerra da Independência, quando foi ensinado por soldados estrangeiros a tropas colombianas. Portugal, que é um país do sul da Europa, localizado na Península Ibérica, que faz fronteira com a Espanha. E é curioso quando a gente fala de Portugal, devido à sua localização às margens do Oceano Atlântico, que influenciando muitos aspectos da cultura do país. O bacalhau salgado e as sardinhas assadas são pratos típicos nacionais. As praias do Algarve são destinos muito procurados e boa parte da arquitetura do país data do século XVI ao século XIX, quando Portugal era um poderoso império marítimo. E em Portugal a gente já trouxe 2 lutas aqui no nosso vídeo de lutas exóticas que eu vou deixar aqui. Nada mais é que o UFC luso
ou MMA luso, ou também conhecido por algumas regiões de pombo português, que é uma espécie de combate com contato total, e a galhofa, outra arte marcial de Portugal, parecida com luta greco-romana. Portugal ainda tem uma outra arte marcial, que é o jogo do pau português, que é um sistema tradicional de combate galego e português. Em muitas sociedades, a espada desenvolveu-se como uma arma a qual era atribuído um caráter sagrado, sendo que seu porte apanágio apenas da classe da nobreza guerreira, e aos populares era interdito ou dificultado o seu uso, pelo que este aperfeiçoava habitualmente sistemas de combate alternativos, de mãos nuas ou recurso a ferramentas do dia a dia. Quem está familiarizado com a história do surgimento do karatê, né? Em outras palavras, a mão nua, né? A luta das mãos vazias. Em Okinawa, sabe-se que se desenvolveu um paralelo ao kobudo, que inclui técnicas do uso de foices, paus, matracas e outras armas usadas como outras ferramentas usadas como trabalho. Aí que foi a sacada. O jogo do pau nada mais é que uma arte marcial criada pelos camponeses em resposta, tá, à necessidade de se defender, ok? E lá em Portugal, para se usar isso, o povo usava cajado, se acompanhava para todo lado os pastores e camponeses. E esse sistema veio a ser conhecido como jogo do pau, tendo que a palavra jogo não é no sentido da brincadeira, mas no da técnica ou manejo. Já bem dentro do século XX, os eventos com o jogo do pau eram ainda frequentes por Portugal inteiro, pelo país inteiro. Por vezes, as aldeias inteiras envolviam-se em rixas, outras vezes até em lutas de um certo individualismo. Um jogador contra vários. As riquezas naturais encontradas na República Democrática do Congo contrastam com a pobreza econômica que afeta mais da metade da população desse país da África Central. República Democrática do Congo é um país do continente africano localizado na região na África Central e com capital em Kinshasa. Trata-se de um dos maiores e mais populosos territórios da África, onde vivem mais de 92 milhões de pessoas. O país dispõe de uma grande riqueza biológica e mineral, abrigando uma das maiores florestas do mundo e diversas reservas minerais que sustentam a economia do país. Apesar disso, é considerado um país subdesenvolvido e figura entre os mais pobres de todo o mundo. A República Democrática do Congo é um país africano localizado na região da África Central, com capital na cidade de Kinshasa. O território congolês apresenta extensão de 2.344.858 de quilômetros quadrados, sendo assim o segundo maior país em área de toda a África. Entre Angola e a província angolana de Cabinda, no extremo oeste do território congolês, fica uma estreita saída de apenas 37 quilômetros para o Oceano Atlântico. Destaca-se ainda que o país é atravessado pela linha do Equador e por essa razão está situado tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul do planeta. A República Democrática do Congo dispõe de clima tropical com estações alternadamente úmidas e secas. Essas estações variam consideravelmente da parcela norte para a parcela sul do país, além de sua ocorrência estar diretamente associada à posição da zona de convergência intertropical. As temperaturas variam de 10 graus Celsius, em média, nos meses mais frios até 25 graus Celsius, no período mais quente, enquanto as chuvas acumulam até 1.800 milímetros anuais nas regiões mais úmidas. O relevo congolês é composto predominantemente por planaltos e vales encaixados, com cadeias montanhosas situadas na região leste do país, que são parte do Grande Vale do Rift, e uma estreita planície costeira a oeste. A elevação média dos terrenos no país é de 726 metros. República Democrática do Congo tem 92.378.000 habitantes, que consiste na terceira maior população dentre os países da África e uma das maiores do mundo. Apesar disso, trata-se de um território esparsamente povoado, com uma densidade demográfica de 40,7 km sobre escrito 2. Pouco mais da metade da população congolesa vive na zona rural e uma parcela de 46,8% habita as áreas urbanizadas. A maior cidade congolesa é a sua capital, Kinshasa, onde habitam 13,7 milhões de pessoas. Mbuji-Mayi é a segunda maior cidade da República Democrática do Congo, com 2,76 milhões de habitantes. A taxa de crescimento da população congolesa é de 3,14%, a nona maior do mundo.
Apesar da intensa onda migratória que parte do país em direção a outros territórios, que exulta em um saldo migratório negativo, a elevada natalidade comparada à mortalidade faz com que a população cresça anualmente. Destaca-se ainda que a fertilidade do país é a terceira mais alta em uma escala global. A expectativa de vida na República Democrática do Congo é baixa se comparada a outros países. 61,83 anos. A República Democrática do Congo não possui uma arte marcial tradicional, nativa e exclusiva de combate corpo a corpo, porém o país tem uma forte tradição de esporte de combate como o boxe e o MMA e utiliza a capoeira pela paz da Unicef para promover a reabilitação. Um forte laço histórico da capoeira no país, uma vez que se acredita que as raízes da capoeira remontam à região do antigo Reino do Congo, de onde muitos povos foram escravizados e levados ao Brasil. Hoje, a arte marcial brasileira foi reintroduzida e é ensinada por organizações como a Gingando pela Paz em campos de refugiados e zonas de conflito, como o Kivu do Norte, para ajudar jovens a superarem traumas e evitar a violência. O boxe é extremamente popular no país, famoso internacionalmente por sediar a histórica luta The Ring the Jungle em 1974, entre Muhammad Ali e George Foreman. Artes marciais mistas, MMA, também têm crescido em popularidade na região. As artes marciais tradicionais asiáticas, como karatê e judô, foram introduzidas no país no século passado, destacando-se a figura do Bavu Antino André, que fundou a ENON Escola Nacional de Artes Marciais Congolesa. O Uzbequistão é um país em antiga República Soviética, situado na Ásia Central. Ele é conhecido pelas mesquitas, pelos mausoléus e por outros locais ligados à Rota da Seda, a antiga rota comercial entre a China e o Mediterrâneo. Samarcanda, uma grande cidade na rota, conta com o monumento da arquitetura islâmica, o Regista, uma praça cercada por 3 ornamentadas escolas religiosas que datam dos séculos XV e XVII e são cobertas de mosaicos. O Uzbequistão é um país de 448,9 mil quilômetros quadrados localizado na região central da Ásia. Com capital em Tashkent, chamada também de Token, o território uzbeque não possui saída para o oceano. Destaca-se, entretanto, que a porção sul do Mar de Aral, extenso lago de água salobra, fica. Situada na região noroeste do país, os rios Amudária e Sardária são os 2 principais cursos d'água que banham o território do Uzbequistão, cruzando o país de norte a sul nas regiões oeste e leste, respectivamente. A parcela uzbeque do Mar de Aral, também conhecida como Mar do Sul de Aral, sofreu uma redução drástica em função da intensa utilização das águas dos rios anteriormente citados para o abastecimento interno e irrigação. O rio Amu era um dos principais responsáveis pela manutenção das águas desse imenso lago. Hoje, o Mar do Sul de Aral deu lugar a uma área recoberta por areia, banco de sal e remanescente de produtos químicos empregados na atividade agrícola. A principal arte marcial originária do Uzbequistão é o Okurash, uma das modalidades de luta mais antigas do mundo. O Okurash é uma das modalidades de luta tradicional mais antigas da história humana. Segundo os investigadores, a modalidade surgiu há 3.500 anos no território do atual Uzbequistão, em Uzbek. Kurash significa atingir um objetivo de forma honesta. Antigamente, esta técnica de luta era usada na guerra para proteger a população. Os homens demonstravam o domínio do Kurash em casamentos, feriados e celebrações locais e nacionais. É referido em inúmeras obras literárias e fontes históricas. Na Ásia Central, a técnica, a tradição, as regras e a filosofia do Kurash eram passadas oralmente de geração em geração, de pais para filhos. E em 1990 foi feita uma primeira tentativa de recolher e sintetizar esse conhecimento. Antes disso, o Kurash não era conhecido como um desporto independente, com regras e requisitos próprios. Muitos atletas locais, treinados no estilo Kurash, acabam por se apaixonar por outros esportes e começam a praticar outras modalidades, tornando-se campeões e vencedores de troféus internacionais. Foi esse o trajeto do Komil Yusupov, o fundador da abordagem moderna ao Kurash. O atleta uzbek foi mestre internacional de sambo e judô e membro da antiga equipe olímpica soviética de judô. Se gostou desse vídeo? Então deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Como eu digo sempre, tamo junto!